Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidar vocês primeiro para abrir as suas Bíblias aí, para o texto que nós vamos meditar nesta noite, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 17. Amém ou misericórdia? Agora está mais fácil, né, gente? Com o celular é mais fácil dizer amém. Antes da gente iniciar o texto, vamos orar e pedir ao Senhor para que continue falando conosco nesta noite. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer pelo privilégio que nós temos de, como teu corpo, como tua noiva, como tua igreja, participar da ceia, termos comunhão uns com os outros, nos reunirmos para te adorar, para te louvar e para aprender a respeito daquilo que o Senhor deseja nos ensinar, para sermos servos fiéis e úteis ao Senhor, Pai. Então eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor continue falando conosco nesta noite, que o Senhor me dê a graça, a unção, a sabedoria para comunicar esta palavra aos meus irmãos e que o coração deles, Senhor, possa ser terra fértil, onde essa palavra possa entrar nos corações, nas mentes, possa ser compreendida e possa ser aplicada, Senhor. Faz-nos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, então, Atos, capítulo 20, a partir do verso 17 até o final do capítulo. O texto diz assim: de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. No caso, Paulo, né, gente? Esse é um trecho que trata especificamente sobre o apóstolo Paulo. Então, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam,
entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Esse é um trecho um cadinho longo, né, gente? E para a gente entender esse momento aqui, né, da vida do apóstolo Paulo, esse momento da igreja de Éfeso, a gente tem que voltar um pouquinho. A gente sabe aí que o livro de Atos narra que o apóstolo Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias. Ele esteve na igreja de Éfeso, efetivamente fazendo um trabalho mais duradouro no início da sua 3ª viagem missionária. Então, no início da 3ª viagem missionária de Paulo, ele esteve em Éfeso, e esse é o período ao qual ele fala aqui, né? Ele fala que durante 3 anos ele esteve ali naquela cidade ministrando àqueles irmãos. E se você voltasse aí poucos capítulos, você veria a história de como foi o momento em que Paulo esteve ali em Éfeso. Foi um momento muito poderoso, de grandes manifestações da parte de Deus. Foi ali em Éfeso que as pessoas começaram a colocar os doentes nas ruas assim, pedindo que o apóstolo Paulo jogasse sobre eles só o seu lenço. Porque só o lenço de Paulo, quando era estendido ali sobre os enfermos na cidade de Éfeso, essas pessoas eram curadas. Enquanto Paulo ali esteve nessa cidade, que era uma cidade bem famosa, né, gente, por ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo gigante, enorme, aí, maior que o Partenon, que é o famoso templo de Atenas, né? Éfeso tinha um templo maior do que esse, que era para a deusa Diana, Diana dos Éfesos ou Artemis. E enquanto Paulo esteve nessa cidade, realizando o trabalho evangelístico dele, criando esta igreja, o texto de Atos diz para a gente também que muitos dos adoradores de Diana e muitas pessoas que praticavam ocultismo e feitiçaria e adoravam deuses pagãos nessa cidade começaram a trazer os seus livros de magia e começaram a queimá-los em praça pública, reconhecendo que aqueles deuses não eram deuses, porque não havia outro Deus senão o Senhor. É também a partir desse trabalho de Paulo nessa cidade aqui que nós temos o nascimento das famosas igrejas lá do Apocalipse. Quando a gente chega lá no Apocalipse, João começa o seu livro lá com 7 cartas para 7 igrejas. Todas essas igrejas às quais João endereça as suas cartas são igrejas que ficavam no entorno de Éfeso. Inclusive, Éfeso é uma dessas igrejas citadas, né, gente? Todas essas igrejas são ali da Ásia Menor e elas nasceram a partir do trabalho de Paulo, dos seus companheiros e de alguns convertidos que foram feitos aqui na cidade de Éfeso. Então, esse trabalho em Éfeso de Paulo rendeu não só Éfeso, rendeu Colossos, rendeu lá Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Esmirna, todas aquelas igrejas que posteriormente foram pastoreadas por João, né, gente? Quando Paulo já nem vivo mais estava, né, lá na década de 80, João foi presbítero na igreja de Éfeso e, portanto, ele também pastoreou essas igrejas e aí depois, quando estava preso na ilha de Patmos, endereçou para estas igrejas, né, as suas cartas ali presentes no início do Apocalipse. Mas não foi João efetivamente quem fundou estas igrejas, né? Estas igrejas aqui são parte do trabalho feito ali inicialmente por Paulo e pelos seus companheiros de viagem, seus colaboradores e algumas pessoas que foram se convertendo a partir de Éfeso e viajando para essas cidades, levando aí o evangelho. Então, o tempo que Paulo passou em Éfeso foi um tempo muito produtivo, um tempo onde muitas coisas da parte do Senhor aconteceram ali, para o crescimento do evangelho em toda a província e toda a região da Ásia Menor. Mas quando Paulo estava em Éfeso, ele sentiu da parte do Senhor que ele deveria subir a Jerusalém para levar donativos para a igreja que estava lá em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era o foco de grande perseguição, essa igreja estava sendo oprimida e ela estava empobrecida. Então, enquanto Paulo estava ali, ele sentiu da parte do Senhor de subir a Jerusalém. Então, ele saiu de Éfeso, foi visitar as igrejas da Macedônia ali, né, que foram fundadas na sua primeira, na sua segunda viagem missionária, visitou essas províncias, recolheu esses donativos, voltou, então, e aí ele estava num porto aqui em Mileto, pertinho de Éfeso, quando ele chama os presbíteros.
de Éfeso e fala para eles, fala assim, olha, estou subindo para Jerusalém. E ele tinha um plano, então, de depois de subir para Jerusalém, ir a Roma. Se você ler o livro de Atos, você vai ver tudo isso lá, viu, gente? Vai ver aí toda essa história de Éfeso, esse plano que o apóstolo Paulo tinha, não só de ir a Jerusalém, mas depois de Jerusalém subir a Roma. Só que ele já tinha sido avisado pelo Senhor que a viagem dele a Jerusalém não seria uma viagem tranquila. Né? Ele mesmo fala aqui, que o Espírito Santo avisou para ele que de cidade em cidade ele teria oposição, teria dificuldades, e ele então estava ciente de que não mais veria estas pessoas pessoalmente. Então ele chamou esses líderes da igreja de Éfeso e deu para eles essa série de instruções, de conselhos que nós lemos aqui, nesse momento então onde ele está se despedindo dessas pessoas, que ele sabe que não mais verá. E, efetivamente, não mais viu, né, gente? Quando ele chega a Jerusalém, ou pelo menos até onde nós sabemos, né? Quando ele chega a Jerusalém, ele acaba sendo preso, aí ele passa 2 anos preso em Cesareia, depois ele é levado para Roma, onde ele permanece preso. Também é no momento em que ele esteve aí em Efésios que ele escreveu sua primeira famosa carta aos Coríntios, tá bom, gente? Então, eu dei aí todo esse contexto para vocês, para a gente chegar aqui neste ponto do texto que nós lemos. Então, aqui nós chegamos nesse ponto, onde o apóstolo, se despedindo desses irmãos, quer falar para eles as últimas palavras que ele acha importante, como pastor deles, falar para eles, para que eles pudessem cuidar uns dos outros ali, tendo isso na mente deles. E é por isso que eu acho que a gente pode aprender com essas palavras do apóstolo Paulo, com esses conselhos e com esse exemplo deles, para a nossa vida hoje como indivíduos e como igreja. E é por isso que eu quero, então, compartilhar com base no testemunho do apóstolo Paulo, nas palavras dele e nos conselhos que ele dá para esses líderes aqui da igreja de Éfeso. Quero aí compartilhar alguns ensinamentos que a gente pode aprender e ter para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero compartilhar está lá no verso 19. Aí eu quero pedir para que você leia de novo comigo o verso 19, que diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O que Paulo está dizendo para esses irmãos? Paulo está dizendo, olha, vocês que me conhecem, que eu estive aqui com vocês todo este tempo, vocês podem atestar que eu tenho servido ao Senhor Jesus. Eu tenho sido um servo fiel do Senhor Jesus. Mesmo em meio às lágrimas, às tristezas, às ciladas, às oposições, às dificuldades, eu tenho servido ao Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui com Paulo é que a gente precisa ter um compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus. Um compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus. Paulo reconhecia que ele era servo. A gente olha para trás e a gente fala, o grande apóstolo Paulo, mas ele falou assim, que ele era um servo humilde de Cristo. O menor, o mais pecador dentre eles. Paulo tinha um compromisso de fidelidade, de zelo com o Senhor, que fez com que, mesmo diante disso que ele chama de ciladas e dificuldades, ele permanecesse caminhando com o Senhor. E quando o assunto é dificuldade, gente, o apóstolo Paulo era um catedrático. Porque quando a gente olha para a vida desse homem, tudo ele passou, gente. Tudo. Ele foi picado por cobra, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi preso mais de uma vez. Ele sofreu não só oposições externas, como na própria cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, o pessoal ficou tão bravo quando eles começaram a queimar lá os livros de magia e o comércio da deusa Diana começou a ter um impacto negativo com a pregação de Paulo, e o pessoal lá ficou desesperado. Aí eles fizeram um tumulto. Eles conseguiram pegar alguns dos irmãos, não pegaram Paulo, porque os irmãos foram mais rápido, esconderam Paulo. Agora, imagina você sendo Paulo, uma cidade enorme. E aí você lá escondido e as pessoas gritando, grande é a Diana dos Éfesos, grande é a Diana dos Éfesos. Imagina o estádio do Mineirão e você lá no meio ouvindo esse negócio aí, gente. É você e o estádio do Mineirão inteiro. E todo mundo naquele estádio ali quer a sua cabeça. Mas esse cara continuou fiel.
Inclusive, ele queria ir lá falar com eles, sabe, gente? Ele queria ir lá evangelizar para eles. Foi o pessoal que falou assim, Paulo, vem aqui, meu filho, eles vão te matar, pelo amor de Deus. Vamos te tirar escondido da cidade. Ele não queria, não, gente. Esse homem tinha uma intrepidez. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com Cristo. O que ele fala? O mais precioso não é minha vida, não. O mais precioso é o cumprir a carreira que o Senhor tem para mim. Paulo tinha compromisso com o Senhor. Um compromisso de fidelidade com o Senhor, onde ele entendia que o mais importante era o Senhor e o cumprimento do propósito do Senhor através da vida dele. E isso fez ele passar pelos momentos difíceis, pelas dificuldades, e isso também fez ele não trocar Jesus pelas coisas que poderiam ser boas ou úteis para ele. Ele fala assim, olha, gente, vocês estão de testemunha que eu não levei nada de ninguém, eu não cobrei nada de ninguém para pregar o evangelho, eu não me dobrei por questão de conveniência, porque era mais confortável. Não, eu trabalhei para me sustentar enquanto exercia o meu ministério nessa cidade, que é para ninguém falar que eu levei alguma coisa de vocês, que eu pastoreei as ovelhas do Senhor por ganância, por interesse pessoal, para enriquecimento. Tudo isso aqui vocês podem olhar na minha vida e ver que não tem. Porque eu preguei o evangelho por um motivo só, porque eu tinha compromisso com o Senhor Jesus. E eu fiz isso com zelo, com fidelidade, em meio às dificuldades, sem desistir. Esse era um homem que não desistia, gente, porque ele estava motivado pelo comprometimento que ele tinha com Cristo. E a gente vê que o apóstolo Paulo tinha não só comprometimento com Deus, ele tinha comprometimento com a palavra de Deus. E aí eu quero que a gente leia outro versículo aqui, que é o versículo 32. O versículo 32, ele fala assim para aqueles irmãos: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo não tinha só um compromisso com Deus. Paulo entendia que compromisso com Deus era compromisso com a palavra de Deus. Porque tem muita gente que diz que tem compromisso com Deus, mas que não quer ter compromisso com a palavra de Deus. Aí eu fico pensando, como é que você quer conhecer uma pessoa se você não quer ouvir as coisas que essa pessoa tem para falar? Isso já demonstra a falta do interesse de conhecer, porque se conhece as pessoas dialogando com elas. Se você não está disposto a ouvir o que o outro tem para te falar, eu acho que você não quer conhecer ele. Tem muita gente que diz que tem compromisso com o Senhor sem conhecer a sua palavra. E isso, gente, basta a gente ver o vídeo que rolou aí. Todo mundo essa semana recebeu o vídeo aí do The Power, The King, sei lá o que das quantas, gente. A maioria das pessoas vê esse vídeo. Eu ri com esse vídeo. Mas aí depois, gente, enquanto eu estava rindo, eu pensei que eu devia estar chorando. Aquilo é muito triste, gente. É muito triste. E é muito triste que a gente, inclusive como igreja, consiga fazer piada, com o perdão da palavra, da nossa própria desgraça. Porque, gente, que coisa mais triste que a igreja do Senhor esteja virando objeto de chacota. E nós mesmos colaboramos, inclusive, com essa chacota. Quando a gente devia estar pensando assim, o que é que está sendo ensinado para os nossos adolescentes? O que é que está sendo ensinado para as nossas crianças? O que é que está sendo ensinado por nós e para nós? Que tipo de cristãos que nós somos? Porque um monte de gente aplaudiu isso, até que chegou no extremo do absurdo. Mas antes de chegar no extremo do absurdo, o rapazinho tinha diversos seguidores. Uma página com mais de 1 milhão de pessoas que estavam ouvindo e dizendo amém, glória a Deus, aleluia, até que chegou no ápice da bizarrice, que não dava mais para dizer. Mas ele não chegou no The Power, The King. Ele começou antes, gente. Isso é sintomático de nós como igreja, sintomático da nossa superficialidade quando o assunto é o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Porque isso não é só ele é só um exemplo grosseiro, por assim dizer, de uma situação que é muito maior.
que a gente tem que parar para pensar como é que a gente está colaborando ou não com essa situação. Porque começa no nosso apego com a palavra de Deus. Jesus, gente, quando ele foi tentado no deserto, como é que Jesus venceu Satanás? Como que Jesus venceu Satanás quando ele estava lá no deserto? Alguém sabe me responder? Pois é. Todas as vezes que Satanás teve uma proposta tentadora para Jesus, Jesus respondeu: está escrito. Todas as vezes que... O que Satanás tentou fazer com Jesus, gente? A mesma coisa que faz hoje em dia. Distorcer a palavra de Deus. Ele chegou para Jesus e falou assim: não, mas na tua palavra não está escrito, dará ordens aos seus anjos a seu respeito e eles te sustentarão? Satanás usou a palavra contra Jesus. Mas Jesus era um profundo conhecedor porque ele é a palavra. Então ele soube rebater e dizer: opa! Também está escrito. Ou seja, o que Jesus virou para Satanás? Olha, você está criando uma heresia, mas eu conheço a palavra. Não vou cair na sua heresia, na sua distorção da palavra. Mas hoje em dia a gente está caindo na distorção da palavra, enganados por Satanás, porque não conhecemos a palavra. Aí a gente não consegue virar diante da cilada do inimigo e falar assim: opa! Não é exatamente isso aí que você está falando, não. Está escrito, é assim, assim, assim. Mas a gente não tem conseguido fazer isso, porque nos falta o que tinha para Paulo. Paulo tinha apego e conhecimento da palavra de Deus, gente. Esse homem foi escolhido por Jesus, e Jesus mesmo falou isso para Ananias, né? Quando ele chegou lá para Ananias, depois que Paulo estava cego, e ele mandou Ananias ir até Paulo. O que ele falou para Ananias? Ele falou assim: este homem é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome, para testemunhar o meu nome. E esse homem escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são do apóstolo Paulo. Ele é o maior teólogo da igreja cristã. Depois de Jesus Cristo, ele é o homem mais influente da igreja cristã. Por que ele não outro? Jesus escolheu ele pelo coração dele? Sim, porque ele era zeloso. Mesmo antes, viu, gente? Ele estava equivocado, mas nunca faltou zelo e comprometimento para este homem. Ele sempre foi comprometido com o Senhor. Mas Jesus o escolheu porque ele tinha um conhecimento tão grande das Escrituras que ele foi capaz de ressignificar o conhecimento que ele tinha à luz do encontro que ele teve com Cristo. Por isso que esse homem foi tão usado. Se você ler as cartas dele, você vai ver ele citando Isaías, citando Jeremias, citando Moisés, citando Levítico. Você vai ver inúmeras citações. Ele conhecia da Escritura. O primeiro lugar onde ele ia era na sinagoga. Ele já chegava na sinagoga para os mestres da lei e era capaz de explicar para aqueles homens como Jesus era o cumprimento de tudo que eles esperavam. Ele conseguia dizer: tudo isso aqui, é Cristo. Mas por que ele conseguia fazer isso, gente? Porque tinha depósito. Não ia dar para ele fazer isso se ele não tivesse depósito. Jesus o escolheu porque aquele era um homem disciplinado. Um homem que se debruçava sobre as Escrituras. Um homem que não ficava na superfície do relacionamento dele. Nem com Deus, nem com a palavra de Deus. Agora, a gente quer ser os cristãos top, mas a gente, quando vai olhar o nosso relacionamento com a palavra de Deus, a gente... Eu lembro que uma vez, gente, eu fiz uma pregação sobre Gideão. Eu não vou perguntar aqui quem conhece Gideão, tá bom? Mas eu fiz uma pregação sobre Gideão, e aí no final dessa pregação, não foi uma nem duas, não, gente. Algumas pessoas chegaram para mim, e elas chegaram, elogiaram, falaram que elas gostaram muito da pregação, que falou muito com elas, e que elas não conheciam o Gideão, que eu estava apresentando o Gideão para elas. Ô, gente, aqui foi muito triste, porque eu não estou falando de gente nova convertida, não estou falando de gente nova na fé. Algumas daquelas pessoas eu conhecia de igreja há mais de 10 anos. Como é que uma pessoa pode ter 10 anos de igreja e não saber quem é o Gideão? Não me respondam, viu, gente? Eu não estou nem olhando para a cara de vocês, porque eu não quero saber se vocês conhecem o Gideão, pelo amor de Deus, porque isso me traumatizou.
Porque nós continuamos superficiais na nossa caminhada com Deus. Nós continuamos não nos esforçando. E sabe o que acontece, gente? Isso é sintomático da nossa geração. Eu não sou muito desse negócio de podcast, não, porque eu tenho preguiça das telas. Você sabe que eu sou dos livros, né? Mas eu vi um podcast muito interessante, era um psiquiatra, gente. E esse psiquiatra estava falando sobre como as telas nos prejudicam de forma geral. E aí ele estava explicando que isso nos tornou uma geração que ele chamou de dopamina. Então, a dopamina é um estímulo, né? É um hormônio que é liberado para a gente quando nós somos expostos a múltiplos estímulos. Ok, gente? Então, quando você está lá fazendo a sua atividade física, libera endorfina. Quando você... E aí ele explicou que isso é um fenômeno que acontece no meio cristão cada vez com maior intensidade. Ele falou assim, olha, as pessoas vão para um culto esperando a pirotecnia, porque isso libera endorfina. Então, você é multiplamente estimulado. A música, as imagens, o ambiente, é multissensorial, é uma experiência multissensorial. Então, você está acostumado com isso. Você vê os videozinhos do TikTok, que você fica lá rindo, aquelas bobeiras lá, do Instagram. O que é aqui, gente? Liberando endorfina para você, uma endorfina rápida. Uma endorfina que você não se esforçou para alcançar, tá, gente? Então, existe mais de uma forma, inclusive, de eu alcançar a dopamina. Ele fala, tem aquela que eu me esforço e eu tenho aquela sensação gratificante de que eu me esforcei e eu recebi a recompensa. É tipo a academia aí. Você está lá fazendo, não está sendo bom, mas depois você fica contente porque você liberou uma endorfina que exigiu esforço. Só que a gente, hoje em dia, procura a endorfina barata. É o bolo de chocolate, é o vídeo do TikTok, é o devocional, que é o videozinho de 5 minutos, que você sente que você fez a sua parte. Fiz a minha parte. Estou aqui, ó, um devocional, 5 minutos, ouvi a palavrinha aqui, recebi tudo. Só que ele falou, gente, uma coisa que eu pensei muito, e ele tem toda a razão. Ele falou assim, isso dificulta o nosso relacionamento com a Bíblia. Sabe por quê? Porque ler Êxodo, ler Levítico, ler Deuteronômio, não vai te dar o prazer da endorfina do vídeo dos 5 minutos. Não vai te dar o mesmo prazer multissensorial de uma experiência num culto. Então, o que isso faz com que o seu cérebro entenda? Que isso é chato. Muita gente já falou isso para mim, gente. Ler a Bíblia é difícil porque é chato, que eu não entendo. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com a dopamina fácil que a gente quer só aquilo que faz a gente se sentir bem. Que faz a gente se sentir, naquele momento ali, ó, reconfortado e estimulado. Mas só que, gente, isso aqui, ó, foi escrito há mais de 2000 anos. É considerado como literatura clássica, tá? Se eu for falar em literatura, a Bíblia é literatura clássica. Você acha que quando Moisés escreveu Levítico, passou pela cabeça dele que ele ia ter que fazer uma pirotecnia para você ler e gostar? Você acha que isso passou pela cabeça dele quando ele estava escrevendo o Êxodo? Quando ele estava repetindo inúmeras vezes a lista das genealogias ou de quantos guerreiros tinha cada tribo de Israel? Você acha que ele estava preocupado que você ia precisar de toda uma pirotecnia para ler a Bíblia e se interessar? Não, sabe por quê? Porque ele pressupôs que era a palavra de Deus que você leria e estaria interessado, porque, afinal de contas, é a palavra do próprio Deus para você. Mas a gente está tão dopaminado que a gente não consegue. Aí é mais fácil eu ir para o devocional, porque alguém já mastigou para mim. Aí é mais fácil eu ficar com a pregação do fulano, do ciclano, do beltrano, que eu não sei se o que ele está falando está lá mesmo. Mas ele está falando que provavelmente ele estudou mais do que eu, deve ser mesmo. E aí a gente cai nessas aberrações que nós temos visto em inúmeras pregações por aí, que é cada absurdo que eu fico assim, Jesus Cristo, que Bíblia que este povo está lendo. Porque tem umas pregações assim que tem tudo, mas não tem Bíblia. E a gente está dizendo glória a Deus e aleluia. Então, a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo isso aqui, ó, porque ele diz que aquilo que santifica e edifica a igreja de Cristo é o comprometimento com o Senhor e com a sua palavra. De novo, está escrito aqui no verso, ó. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.
Cara, eu não vou conseguir ter uma vida de santidade, eu não vou conseguir ser um cristão maduro, que é edificado, se eu não tiver entregue ao Senhor e a palavra da sua graça. Então, essa é uma exortação para todos nós, para que a gente possa efetivamente melhorar nisso aí. Exige esforço, gente, esforço. Mas não vamos deixar aí a gente se vencer só por aquilo que é confortável para nós. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui a respeito dele e que serve para nós é sobre o testemunho. Paulo tinha compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus, e por isso Paulo tinha testemunho. Lá no verso 18 ele fala o seguinte: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo estava olhando para aquelas pessoas e dizendo: vocês não têm nada para falar a respeito do meu procedimento. Vocês podem olhar para mim e imitar o meu procedimento, porque as minhas palavras e o meu procedimento combinam. Ele tinha um testemunho. As pessoas podiam olhar para ele e falar assim: olha, ele vive aquilo que ele prega. Porque não adianta nada também saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, na hora que vai ver lá, você não tem um testemunho condizente. Aí não resolve nada, porque as pessoas olham para você e dizem, ou pensam, talvez não digam que são mais educadas que Jesus, mas talvez elas pensem lá na cabeça delas a mesma coisa que Jesus falou para o fariseu. Por que Jesus falou para os fariseus? Hipócritas. Por quê? Porque eles não sabiam a lei de trás para diante, mas eles viviam a lei? Não, eles não viviam. Então é por isso que Jesus disse que eles eram hipócritas, porque eles conheciam e não praticavam. Então Paulo está falando assim: eu conheço, eu prego, eu anuncio e eu vivo em conformidade com. E aí ele fala para aqueles homens que eles deviam fazer a mesma coisa. Lá no verso 22, ele fala assim para eles, fala: atendei por vós e por todo o rebanho. Então, Paulo está falando para eles, assim, ó, cuida de vocês e cuida do rebanho, porque vocês são o exemplo do rebanho. Então, vocês vão cuidar de vocês para cuidar do rebanho. Isso aqui também serve para a gente. A gente, às vezes, quer pastorear os outros. A gente quer pregar para os outros, a gente quer ensinar os outros como é que eles devem viver a vida deles. Mas, quando é a gente, às vezes, não está cuidando da gente. E esse cuidado era múltiplo. Né? Paulo está falando para líderes que eles deviam ter cuidado com eles, cuidado com as emoções deles, cuidado com o corpo físico deles, cuidado com a finança deles, cuidado com tudo na vida deles, porque tudo isso fazia parte do testemunho deles. Então, a gente também tem que ter cuidado conosco, cuidado com a nossa mente, cuidado com o nosso corpo, cuidado com o que nós estamos emprestando os nossos ouvidos, os nossos olhos, como é que a gente está cuidando da gente mesmo ou não está cuidando da gente mesmo. Né? Muitas pessoas têm dificuldade na vida espiritual, mas quando você vai ver, na verdade, é porque ela está estafada, porque ela está emocionalmente cansada. E é lógico que ela não tem condição de chegar diante da Bíblia e ler aquele texto e entender, não, ela está morta. Está sempre cansada, está sempre preocupada ou demais com o trabalho, ou demais com outra coisa, e aí ela não está cuidando dela, e aí ela também não vai ter qualidade na vida espiritual dela, porque a gente é um ser integral, né, gente? A gente não é partido, não tem partes. Né? O seu corpo, a sua alma e o seu espírito, está tudo junto aí. Não adianta você cuidar de um se você não cuida do outro, também não vai resolver, porque um interfere no outro. Então, Paulo está falando para ele, assim, olha, cuidai de vocês mesmos para vocês estarem bem para cuidar uns dos outros. Né? Ele fala, atendei por vós e pelo rebanho. Tá? A gente tem que ter isso na nossa mente também. Né? Não adianta lá você ler aquele tanto de Bíblia, entendeu? E aí só faz isso, mas você não está cuidando da sua saúde física. Ó, gente, eu vou para a academia e a minha coleguinha de academia é a pastora Corinta. Quem conhece a pastora Corinta aqui, gente? Ela é a lady da academia, gente. Vocês precisam ver que pessoa fofa, fazendo os exercíciozinhos dela. Aí todo dia ela chega lá, mantendo a rotina dela. E ela fala para mim, porque eu estou com nutricionista, estou cuidando, que eu preciso emagrecer, que eu quero ter saúde. Para quê, pastor Corinta? Para eu ir para a Itália pregar o evangelho. Porque como é que eu vou para a Itália pregar o evangelho se eu não estiver dando conta das minhas pernas?
Como é que eu vou para a Itália para testificar para o pessoal se eu estiver aí, cheia de doença? Não posso. Eu preciso. Ela está cuidando do corpo dela, gente, para ela poder cumprir o chamado do Senhor para a vida dela. Todo dia está lá, a gente faz a meia horinha de esteira dela, eu fico só vendo isso. Ela é uma serva fiel, porque ela entende que cuidando do templo, ela está vivendo o propósito que Deus tem para ela. Porque se ela não tiver saúde, como é que ela vai pregar o evangelho para o pessoal? Então, isso também faz parte. Ela me ensina todo dia, gente. Chego lá com preguiça, olho para ela e falo assim, ei, Jesus, me ajuda. Entendeu? Até aí, o foco da pastora Corinto. Além disso, o apóstolo Paulo também fala qual era o conteúdo da pregação dele para aqueles irmãos, que também fica para a gente a importância. Lá no verso 21, ele fala o seguinte, ele fala, testificando, o que ele está testificando? Né? Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo para aqueles líderes ali, olha, o que a gente tem que pregar para as pessoas e o que a gente tem que viver para que as pessoas vejam na nossa vida arrependimento para com Deus e fé em Cristo Jesus. Não é tanta coisa assim, gente. Porque ele falou assim, olha, eu tenho que ter arrependimento e eu tenho que ter fé. Arrependimento e fé. Só que a gente, às vezes, pensa que o arrependimento é um negócio que eu preciso o dia que eu converti. Tipo assim, eu estava lá no mundão, estava toda errada, aí eu me arrependi, converti, vim para Jesus. Não precisa arrepender mais, não é? Já arrependi já, meus pecados estão todos perdoados, todos apagados, jogados no mar do esquecimento, está tudo certo. Aí a gente nasceu de novo, mas a gente carrega o negócio do Adão com a gente. Entendeu? A gente vai lá e falha. O que a gente faz? A gente arruma desculpa, justificativa. Mas você não sabe, Vanessa, entendeu? Eu falei torto com o irmão lá, mas você não sabe o que ele fez comigo antes. Eu peguei aquele negocinho lá no meu emprego, mas você não sabe como é que o pessoal me trata lá. Você não sabe. O que a gente faz? A gente é muito filho de Adão, gente. A gente arruma justificativa, a gente arruma desculpa. A gente põe a culpa em todo mundo, menos na gente, ao invés da gente reconhecer. Né? É o meu personagem favorito do Antigo Testamento, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu isso, é Davi. E Davi, gente, ele não foi filho de Adão. Em algumas coisas ele foi, mas na hora que ele pecou, o profeta olhou bem para a cara dele assim, e ele não falou assim, mas a culpa foi da Batseba, né? Se ela não tivesse lá com a janela aberta, se o Urias estivesse cuidando dela. Ele não falou nada disso não, viu, gente? Ele olhou bem para a cara do profeta e falou assim, pequei. Pequei contra o Senhor. Ele reconheceu, gente. Reconheceu. Botou a cara dele no pó, pediu a misericórdia de Deus em reconhecimento. E aí ele escreveu o Salmo 51 e ele fala que enquanto ele não reconheceu, que aquele pecado estava corroendo os ossos dele, gente. Isso é um negócio muito pesado. Ele fala assim, olha, eu estava oprimido e eu nem sabia porque eu estava oprimido. Mas é porque eu não tinha confessado o meu pecado. Então eu estava com aquilo nos meus ossos. Ele falou assim, os meus ossos doíam. Por quê? Porque eu não tinha confessado. Aí a gente, hoje em dia, a gente acha que a gente fica tão preocupado porque, com o nosso farisaísmo, o que o fulano vai pensar de mim? Nossa, não posso contar isso, não. Não é para você sair contando para todo mundo, não, né, gente? Lógico, a gente precisa ter sabedoria, mas você tem que confessar. A Bíblia diz que quem não confessa não alcança a saúde. Então, a gente tem que confessar e deixar. Arrependimento não é um negócio que você faz uma vez na vida. Arrependimento é um trem que você faz todo dia, gente. Porque, olha, a gente pode andar todos os dias com Jesus e a gente ainda vai, de vez em quando, pisar na bola, cara. Pedro estava andando com Jesus há 3 anos e, de repente, na hora que o negócio apertou, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele arrependeu. E Jesus restaurou ele. Então, a gente precisa de ter arrependimento e fé. Fé em Cristo Jesus. O que é fé, gente? Fé significa confiança. Uma confiança que vem de uma convicção, porque lá em Hebreus fala que a fé é a convicção das coisas que eu não vejo e das coisas que eu espero sem estar vendo, não é? Então, a fé é uma confiança baseada numa convicção a respeito do quê? Do caráter de Deus, gente. O que te mantém em fé é você entender o caráter de Deus. Por isso que, sem compreender a palavra de Deus, a gente não cresce na fé.
Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Porque quando eu estou diante dessa palavra, eu estou conhecendo sobre o caráter de Deus. E aí eu posso fazer que nem o apóstolo Paulo, que diz: eu sei em quem eu tenho crido. E aquele que eu tenho crido é maior do que o que está no mundo. Por que esse cidadão conseguia passar por todas essas tribulações aqui e ainda perseverar? Porque ele estava crendo no caráter do Deus que apareceu para ele e o comissionou. Um Deus que ele conhecia. Eu sei em quem eu tenho crido. Outro ponto que eu quero trazer para os irmãos aqui está lá no verso 31. No verso 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O apóstolo Paulo dá outro conselho maravilhoso, gente, que é um conselho que Jesus já tinha dito. Jesus tinha dito esse conselho, Jesus deu esse conselho para os seus discípulos quando ele estava lá no Getsêmani com eles, que eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo, mas Jesus falou assim: vigiai. Jesus já tinha falado para Pedro, falou assim: Pedro, Satanás te pediu para peneirar vocês, mas eu orei por vocês. Então vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas aí Pedro estava dormindo ao invés de vigiar. Aí o negócio deu ruim para ele, que nem as virgens, né, gente? Que estava dormindo quando o noivo bateu na porta. Então, Paulo fala isso para a gente, né, trazendo as próprias palavras do Senhor Jesus na lembrança desses irmãos, dizendo: vigiai. Vigiai. A gente vê, volta e meia, a gente vê alguns pastores aí que antes eram pastores famosos, que o pessoal seguia, que não sei o quê, que agora a gente olha e fala assim: mano, mas o que o fulano fez? As coisas que o fulano está falando, ou os pecados que o fulano caiu. Sabe por quê, gente? Porque o cara tem dom. O dom é irrevogável, mas ele esqueceu de vigiar. Ele confiou demais no dom dele, ele confiou demais na posição dele, e ele não vigiou. E todos nós, gente, estamos propensos a cair. Não pensa que você é melhor que os outros, que todo mundo vai cair, mas você não, que você está... Todos nós, Paulo fala, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos propensos a cair. Então, é por isso que todos nós devemos ser vigilantes. Porque o inimigo, ele anda ao derredor, procurando a oportunidade. Mas se você está vigilante com o Senhor, na sua vida ele não vai achar a oportunidade. Mas se você está desavisado, que nem Pedro, dormindo, não enxergando o que está acontecendo ao seu redor, aí você pode se tornar um alvo mais fácil. Então, vamos vigiar e orar. Por fim, ele também diz para esses irmãos, né, que eles tinham que cuidar uns dos outros. E lá no final, a gente vê a importância disso lá na prática. Eu quero ler o verso 37. O verso 37 fala assim: então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. E aí eu também marquei o verso 20, vamos ler o verso 20, onde Paulo fala assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. O que isso aqui mostra para a gente, gente? Quando fala que esses irmãos, eles abraçaram Paulo, eles beijaram Paulo, afetuosamente, eles estavam tristes, porque eles não mais veriam Paulo. Por quê, gente? Porque eles tinham um relacionamento de intimidade com Paulo. Todos os dias viam Paulo. Paulo estava lá na casa deles, pregando o evangelho. Ele falava assim, ó, de casa em casa, eu estou indo na casa. Sabe por quê? Porque não tinha templo, não, gente. Onde é que a igreja das pessoas era? Na casa. Quando ele fala que ele estava publicamente pregando o evangelho, não era numa igreja, templo, porque isso não existia. Era onde? Era na sinagoga, onde ele começou. Era lá na escola de Mileto, que era um lugar onde se ensinava filosofia, e ele provavelmente alugava o espaço para poder pregar o evangelho. Mas onde é que ele ia? Na casa das pessoas, porque a igreja era onde? Era na casa das pessoas.
E isso fala da intimidade, gente. A igreja é a nossa casa, as pessoas da igreja são a nossa casa. E aí é por isso que eles tinham um relacionamento tão estreito, tão íntimo com o apóstolo, que eles choraram aos prantos o dia que eles pensaram assim, a gente não vai mais te ver, mas você é parte da nossa família. Você está na nossa casa, comendo com a gente, jantando com a gente, almoçando com a gente, compartilhando o evangelho, estudando, orando. Como é que nós vamos fazer? Um pedaço da nossa família está indo embora. Era um relacionamento de amor, gente. Diz que eles o beijaram afetuosamente, que eles choraram muito porque estavam perdendo alguém que amavam. Não era um conhecido. Não era uma pessoa que frequentava o mesmo clube social que eles viam uma vez por semana no domingo. Eles tinham uma comunhão genuína com aquele homem que participava da vida deles, da casa deles, que era parte da família deles, era assim que eles se sentiam. Agora, como é que a gente se sente uns com os outros? Será que a gente teria o mesmo sentimento aqui que Paulo teve? Se a pessoa virar para nós e falar assim, vou sair da igreja, porque vou para outro lugar, ou porque não está muito longe da minha casa, ou alguma coisa. Será que a gente se importa? Será que a gente vira para a pessoa assim, vai mesmo procura uma igreja lá do lado da sua casa, que é melhor mesmo? Menos trabalho, menos gasolina que você gasta. Ou será que a gente fala, irmão, quando a pessoa some lá da nossa igreja, casa, a gente deixa para lá, um a menos, um que sumiu, coitado. Vai, o povo volta, é assim, acontece. Como é que é, gente? Porque não era assim, não. Essas pessoas aqui, elas tinham um relacionamento estreito, de verdade, umas com as outras. Elas eram uma família, um corpo. Eles não eram conhecidos que se viam de vez em quando. Como é que é o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Como é que é o nosso relacionamento uns com os outros? Será que a gente realmente pergunta, seu fulano, como é que você está? Como é que você está? Mas como é que você está de verdade? Porque a gente pergunta assim, estou bom. E a gente deixa para lá, tá bom. Hoje eu cheguei aqui uns minutinhos antes e a pastora Joaquina estava aqui e aí ela me perguntou isso. Falou assim, como é que você está? Aí eu falei assim, estou boa. Mas ela não ficou satisfeita com a minha resposta, gente. Aí ela me sentou ali e falou assim, não, mas eu quero saber, como é que está seu emprego? Como é que está seu coração? Como é que está sua família? Como é que está lá em Capelinha? E ela foi fazendo um monte de perguntas, gente. E ela não se contentou com as minhas respostas. Estou indo. Tá bom, estou na luta. Ela, não, isso não é resposta, não. Me explica, porque eu quero orar. Que outro dia eu acordei de madrugada para orar por você. Gente, isso é parte da minha família. Acordou de madrugada para orar por mim. E aí ela queria respostas detalhadas para ela saber o que ela pode orar e glorificar e o que ela tem que continuar lá de joelho por mim. Ela é parte da minha família, gente. Eu senti que ela é como se fosse a minha mãe. Minha mãe está lá a 500 quilômetros, mas eu senti, poxa, eu tenho uma outra mãe aqui, olha. Que se eu ligar para essa mulher de madrugada, ela vai me atender, ela vai orar comigo. Glória a Deus. Porque eu tenho gente assim na minha vida. Glória a Deus, porque eu espero que cada um de vocês seja esse tipo de gente na minha vida. E se você está aí pensando, assim, eu não tenho uma pessoa para eu ligar de madrugada, irmão, vai correr para a igreja casa, entendeu? Vai correr para a reunião de oração, para a Magnólia, para algum canto aqui dentro dessa igreja, que o que não falta é lugar para você ter intimidade com as pessoas. Verdadeira. Não esse negócio de que somos membros de um clube social. Isso não é igreja, não, gente. Igreja é comunhão estreita, que nem esse pessoal tinha com o Paulo e que nem a pastora Joaquina fez esse favor de ter comigo aqui hoje. É tão bom quando a gente tem essas pessoas na vida da gente, não é, gente? Mas também é tão bom quando as pessoas olham para a gente e a gente é essa pessoa na vida delas. Que a gente possa não só ter essas pessoas, mas ser essas pessoas na vida das pessoas que estão aqui com a gente. Na nossa igreja. Nós somos um corpo e uma família. E, por fim, eu quero concluir esse texto com as palavras do apóstolo Paulo, lá no verso 24. No verso 24, o apóstolo Paulo fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
eu quero terminar refletindo nessa palavra com os irmãos. O que é o mais precioso para você? Porque Paulo usa essa palavra, ele fala assim, olha, eu não tenho a minha própria vida como a coisa mais preciosa para mim. O apóstolo Paulo aqui é a antítese do mundo moderno. Porque a gente vive num mundo que ensina para a gente o eu. Ensina o individualismo, o egocentrismo, ensina a gente a ser autocentrado, o meu, para mim, minhas coisas, minha casa, meu carro, minha família, meu, eu, meu. Mas aí o apóstolo Paulo está falando o contrário. Ele fala assim, a minha vida não importa. A coisa que menos importa aqui, irmãos, que vocês estão chorando pela minha vida, mas a coisa que menos importa aqui é a minha vida. Desde que eu esteja cumprindo o propósito do Senhor para mim, está tudo certo. Eu vou para Jerusalém e eu sei que não vai ser bom. Eu já sabia, gente. Eu falei assim, olha, eu sei que me aguarda dificuldade em todas as cidades. Qualquer pessoa ia falar assim, Paulo, para que você está indo? Inclusive os irmãos também falaram, gente, quando o profeta, um pouco depois, aparece para ele o Ágabo, e fala assim, você vai ser manietado. Eles pegam, né, fazem um ato profético lá, um ato profético que não é bom, viu, gente? Que eles pegam um ato profético, eles pegam o cinto do Ágabo e amarra Paulo com o cinto e falam assim, igual esse cinto está te amarrando aqui, você vai ser amarrado lá em Jerusalém. Gente, não é o tipo de profecia que a gente gosta. Esse profeta, a gente ia fugir de léguas. O povo devia olhar para o Ágabo e falar assim, não, o Ágabo não. O Ágabo, que coisa que ele profetizou? Ao invés de profetizar a bênção na vida do apóstolo, profetizou, pelo amor de Deus. O Ágabo é o profeta que ninguém queria escutar, gente. Vê se a fila desse profeta estava cheia. Se fosse hoje em dia, todo mundo fugiria léguas do Ágabo. Mas sabe o que o Paulo falou para eles, quando eles ficaram preocupados? Ele recebeu essa profecia que não era boa. Ele falou assim, mas eu estou sabendo. Testificou. O pior, gente, foi que testificou. Ele falou assim, não, já estou ciente. É isso mesmo. Então você vai ficar, você vai fugir, você vai fazer... Eu não, uai. Eu vou para lá mesmo. Mas você está sabendo, Paulo? O que o profeta falou? Eu falei assim, a vontade de Deus para mim é essa mesmo. Eu estou indo com convicção de que não vai ser bom. Mas esse é o propósito de Deus para minha vida. Ele falou que era para eu ir para Jerusalém. E de algum jeito de Jerusalém eu ia chegar em Roma. Agora, se o governo vai financiar a minha viagem, são outros 500. Mas ele falou que era para eu ir para Jerusalém e para eu ir para Roma. E eu não sou desobediente à visão celestial. Quando ele estava lá em Cesareia sendo julgado, ele pôde virar lá para o julgador, né, para o representante de Roma e falar isso. Falei assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Porque o mais importante não é a minha vida, não é meus negócios, não era meu bem-estar. O mais precioso para mim era eu cumprir o chamado de Jesus para a minha vida. Porque Jesus me tirou das trevas para a luz. Me tirou da morte para a vida. Me tirou da maldição para a bênção. Para a eternidade. Ele deu a vida dele pela minha vida, sendo eu um miserável pecador. Então, Paulo amava Jesus. Então, por isso que a vida dele não era o mais importante. O mais importante era fazer aquilo que Jesus queria que ele fizesse. Por quê, gente? Porque Paulo era um homem completamente apaixonado por Cristo. O que era mais precioso para ele, se não era ele? Era Jesus. Agora, o que é mais precioso para a gente? Tem um livro que eu gosto muito, que é uma grande metáfora da vida cristã e que virou filme. Muita gente já deve ter visto, pelo menos o filme. Porque o livro é meio comprido, o pessoal tem preguiça de ler, mas é um livro fantástico, gente. Chama Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis. Aí tem filme, tem livro. E o autor, que era um cristão católico, Tolkien, ele usou essa história como uma grande alegoria da vida. Não só da vida cristã, mas a vida de forma geral. E tem um personagem lá, que é um personagem bem emblemático, que ele chama Sméagol. Quem já viu o filme, ou já leu o livro, sabe? O Sméagol é uma criatura horrorosa, gente. Ele é encurvado, corcundo, feio, nojento, assim. Só tem 2 fios de cabelo. Gente, parece que ele morreu. Parece um cadáverzinho, assim, ó, andando. O Sméagol é muito feio, gente. Nossa, o Sméagol é detonado. Entendeu? O Sméagol parece que ele passou por 300 milhões de cirurgia plástica, foi atingido por 20 carretas, 10 trem, indo e voltando. O Sméagol, a coisa mais feia que você já vê. Parece coisa de filme de terror. Inclusive, a ideia é essa mesmo. Ele é opressivo. Quando você olha para ele, te dá uma sensação ruim, de opressão mesmo. E esse personagem, ele tem poucas falas ao longo da história. Mas essas falas são sempre a mesma coisa. Ele passa o filme inteiro falando assim,
meu precioso, eu quero achar o meu precioso, eu preciso do meu precioso. Tudo dele é o precioso. O que é o precioso dele, gente? O anel. Ele faz qualquer coisa por este anel. Por este anel, ele engana os outros. Por este anel, ele mata. Por este anel, ele mente. Por este anel que ele cobiça, ele se transformou em um monstro. Quem conheceu a história antes, né? Isso talvez os filmes não mostrem, eu não lembro. Mas o Sméagol era um hobbit. Então, os hobbits são todos fofinhos, sabe, gente? Eles são homens pequenininhos, bonitinhos, são valentes, valorosos, amigos, fiéis, leais. Então, eles são pessoas que a gente chamaria de boas. Esses são os hobbits. O Sméagol era um hobbit. Ele era o que a gente chamaria de um bom amigo, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa valente, corajosa. Eles não deixavam uns aos outros na mão. Ele era tudo isso, até que um dia ele encontrou aquele anel e ele começou a ser consumido por aquilo que ele considerava que era precioso, e aquilo deturpou a visão dele de mundo, deturpou os relacionamentos dele, deturpou o caráter dele, porque o que ele considerava precioso, ele se transformou à imagem daquilo que era precioso para ele. Então, o Sméagol é uma representação da idolatria. Ele representa o que o ídolo faz com você. Porque a Bíblia diz, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E aquilo que você mais deseja na vida, você vai se tornar parecido com aquilo que você deseja. Porque o que é um ídolo, gente? Um objeto de adoração. É algo que você ama acima das outras coisas. E por isso que a Bíblia diz que todas as vezes que eu coloco qualquer outra coisa no lugar de Jesus, isso é idolatria. O anel, gente, representa o poder do pecado, tá? Aquilo que me domina. E a luta incessante do livro é justamente eu não ser dominado pelo pecado e destruir o pecado. Só que o Sméagol se deixou ser dominado por aquilo. E aquilo deturpou a imagem dele para ele e para as outras pessoas. E por que eu estou contando isso aqui para vocês, gente? Porque a frase dele é o meu precioso, o meu precioso. Eu quero o meu precioso, eu vou fazer qualquer coisa pelo meu precioso. Só que o precioso dele era o quê, gente? Era o pecado. E aí ele se tornou deturpado por aquilo. Aí a gente olha e pensa assim, Vanessa, não tem nada a ver. Não, gente. Quantos pais tem aí que os filhos não conseguem ver eles? Porque o mais precioso para aquele cara é o dinheiro. Então ele levanta cedo, ele vai dormir tarde, ele não tem tempo, não tem feriado, não tem família, não tem nada. Por quê? Porque eu preciso dar uma vida melhor para minha família. Então eu vou trabalhar. E ele perdeu. Perdeu o melhor tempo com os filhos, perdeu a qualidade de vida, perdeu tudo. Por quê? Aquilo era o precioso dele. O que é precioso para mim, eu me dedico. Tem gente, eu tenho amigas, gente, que já entraram em muitas furadas, porque o negócio é o relacionamento. Eu tenho uma amiga que ela não consegue ficar sozinha. E ela é cristã, gente. Só que ela não consegue, ela tem um apego ao relacionamento. Só entra em furada, gente, furada. Aí, por fim, eu falei para ela, falei assim, não casa, que isso não vai dar bom. Me procurou outro dia para fazer o divórcio. Mas sabe por quê, gente? Porque ela era qualquer pessoa. Ela podia casar com qualquer um, não precisava ser crente, não precisava nada. Por quê? Porque ela tinha uma idolatria com o relacionamento. Eu não posso ficar sozinha, não posso ficar sozinha, não posso ficar sozinha, não posso ficar sozinha. Se transformou o Deus da vida dela. E aí ela entrou nas furadas, uma atrás da outra. E você falava com ela, gente, ela não percebia. Não adianta. Parecia assim, uma cegueira que ela não percebia. Por quê? Porque aquilo se tornou o precioso do coração dela. E o precioso do coração dela e do meu coração, quando não é Jesus, isso de alguma forma vai deturpar a sua identidade, o seu caráter, os seus relacionamentos. O negócio do Sméagol é muito sério, gente. Ele era por fora como ele era por dentro. E aí a gente consegue enxergar, porque é isso que o autor queria mostrar. Ele é tão horrendo por fora, porque o por fora dele é a representação do por dentro. Mas, às vezes, a gente está por fora todo bonitinho, e por dentro, que é o que Jesus falou para os fariseus, eles eram como os sepulcros caiados. Então, a pergunta que fica desse texto para mim, que eu acho que esse é o verso mais impactante, é justamente isso. O que é o precioso da minha vida e da sua vida? O que é aquilo sem o qual eu e você não podemos viver?
O que é o mais precioso para a gente? Porque para Paulo, o mais precioso era completar a carreira que o Senhor Jesus deu para ele pregar o evangelho da graça de Deus. O mais precioso para Paulo era viver o cumprimento do propósito de Jesus para ele. Mesmo que, às vezes, isso significasse a abnegação, as lágrimas, a tristeza, o sofrimento. Gente, pensa que esse homem, enquanto estava nessa igreja de Éfeso, ele foi rejeitado pela igreja de Corinto. Ele passou anos da vida dele naquela igreja, ele pastoreou aquelas pessoas, ele cuidou daquelas pessoas, ele amou aquelas pessoas e aquelas pessoas se voltaram contra ele. Imagina a dor do coração desse homem. Como é que ele continuou, gente? Ele continuou porque ele amava Jesus. Porque a decepção dele como ser humano, diante das próprias pessoas cuja vida ele abençoou, não foi maior do que o amor dele por Jesus. Ele soube perdoar essas pessoas, exortar essas pessoas, refazer o relacionamento dele com elas. Por quê? Porque o mais precioso não era ele. Se fosse ele ia falar assim, como é que esse povo tem coragem? Meu ministério, olha meu ministério aí, todos eles são fruto do meu ministério me tratando desse jeito. Mas o que era o mais precioso para ele? Era cumprir o propósito dele para o Senhor. Cumprir o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. O mais precioso para ele era isso. E é por isso que ele se apegava à palavra de Deus, por isso que ele tinha uma vida de arrependimento, por isso que ele conseguia permanecer na fé, por isso que ele tinha comunhão com os irmãos. O que é mais precioso para mim e para você? Se você não lembrar de nada dessa pregação, pelo menos lembra do Smigo. E pensa aí sobre a sua vida. Hoje, se aparecessem para você hoje, te falassem assim, olha, eu vou tirar isso de você. Isso é o seu mais precioso? Às vezes é a sua família, cara. Às vezes é o seu dinheiro, às vezes é qualquer outro. Olha, quanta gente ficou desesperada porque teve um apagão lá na Europa. Por que eles ficaram desesperados, cara? Porque eles pensaram, a primeira coisa que eles pensaram, meu dinheiro. O que é o Deus para nós? Porque aquilo que é o mais precioso é o seu Deus. Quem é o meu Deus? Será que sou eu mesmo? Será que é a minha família, o meu dinheiro? Ou será que realmente a coisa mais preciosa da minha vida é Jesus? Isso é para todos nós, começando de mim, viu, gente? Porque Jesus falou isso comigo primeiro, para eu revisitar o meu coração e pensar nas minhas prioridades e naquilo que é precioso para mim. E eu quero convidar você a orar comigo aqui, antes da gente passar para o restante desse culto aqui, só para que o Senhor possa ter misericórdia de nós, de fato. Senhor Deus, eu quero, Pai, me colocar aqui diante do Senhor. Primeiro eu não sei como é que está o coração dos meus irmãos, Senhor, mas eu peço que o Senhor sonde o coração de cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Comece em mim, me ajuda, Senhor. Naquilo que eu tenho pregado aos outros, que não venha eu a ser reprovada, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui a viver de modo digno do Evangelho, Senhor. Se há no nosso coração, Deus, outros deuses que não o Senhor, se há na nossa vida, Deus, outras prioridades que não o Senhor, que o Senhor venha, toque o nosso coração, produza em nós arrependimento. Deus, muda a nossa sorte, mudar a nossa sorte não é só o exterior, é principalmente o nosso coração, Deus. Como diz Davi, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim, Deus, esse desejo por mais de Ti, pelo Senhor, por verdadeiramente estar na Sua casa, em comunhão com os irmãos, por aprender mais do Senhor Jesus. Que eu possa dizer como Paulo, que eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira, que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, possa completar a carreira, possa combater o bom combate, possa guardar a fé e possa ouvir do Senhor, Deus, servo bom e fiel. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, porque nós sabemos que não é de nós mesmos, Senhor. Nós sabemos que isso é produto do Teu Espírito e da Tua palavra em nós, Senhor. Então, nos ajuda com a Tua graça a sermos esses servos bons e fiéis, em nome de Jesus.